Tá? Ou procure ouvir do próprio Deus a ordem dele. Sabe por quê? Quando você ouve de Deus a ordem para você fazer uma coisa, a partir daquele momento, o seu medo, o seu temor termina. Porque você está fazendo a vontade de Deus, Ele que mandou, Ele que te enviou. Então não existe mais medo, dúvida, não existe mais isso. Por quê? Porque agora você tem certeza que Deus está neste negócio. E poderá vir lutas, perseguições, o que for que vier. Você sabe, eu estou fazendo aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Nada mais importa. É por isso que Paulo, muitas vezes diziam para ele, você vai morrer. Olha, se você for em tal lugar, vão te matar. Olha que você vai ser perseguido, você vai apanhar, você vai ser preso. E Paulo disse, eu estou disposto a dar até a minha vida. Paulo não se preocupava com isso. Ele sabia para quem estava trabalhando. Ele sabia quem o tinha enviado. Que era dono de tudo, tinha poder para fazer, desfazer. Tinha todo o controle em suas mãos, que é Deus. Então quando Jesus disse, olha, importa que do mesmo jeito que você pregou, testificou de mim em Jerusalém, você enfrentou aquela religiosidade daquele povo, você falou meu nome diante de multidão. Veja bem que o testemunho de Paulo não era como dos apóstolos. Os apóstolos eram homens simples, humildes dentre o povo. Paulo não, era um homem criado aos pés de Gamaliel, um homem famoso, importante. Ele estava desafiando a religião judaica, as autoridades da religião judaica. Aquele homem, as pessoas olhavam e diziam, mas esse aí é aquele que foi criado aos pés de Gamaliel. Porque os sacerdotes representavam a religião judaica. O povo obedecia os sacerdotes, temia os sacerdotes, os castigos que eles impunham a eles. E Paulo agora ousou desafiá-los, ousou pregar o evangelho na frente de toda a multidão. Então era uma afronta realmente ao judaísmo. E Jesus disse, da mesma maneira que você pregou em Jerusalém, testemunhou de mim, você também fará isso em Roma, diante de autoridades. Né? Paulo tinha sido chamado para pregar não somente ao povo, mas também diante de autoridades, de reis, governadores e até diante do imperador. É o que nós entendemos, que ele chegou a pregar até diante de Nero. É o que nós entendemos, embora não esteja registrado, porque o livro de Atos dos Apóstolos tem um princípio, mas não tem fim. Por quê? Até hoje continua sendo escrito, não mais em tinta, né? Se bem que também em tinta, porque eles são feitos em livros e mais livros e mais livros da história da igreja, desde que ela iniciou até agora. Mas não é a Bíblia. Agora, biblicamente, então foi até ali, mas Lucas não encerrou o livro. Por quê? Atos dos Apóstolos são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Mas o Espírito Santo continua atuando através dos crentes, dos filhos de Deus. E vai continuar agindo até a volta de Jesus. Ele está aqui, está em nós, mora conosco e em nós. E continua fazendo a obra. Jesus não parou de batizar com o Espírito Santo, de libertar, de curar, de pregar o Evangelho. Ele faz isso através de nós, a sua igreja, o corpo de Cristo na terra. A nossa verdade prática diz, a principal e a mais urgente missão da igreja é a evangelização de todos os povos e nações. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos estão pensando que a função da igreja é só edificar o povo de Deus, divertir o povo de Deus, manter o povo crente. Mas não, a principal função da igreja é a evangelização dos povos. Não devemos deixar essa prioridade. Então a prioridade da igreja é ganhar almas. Todos nós somos chamados e escolhidos por Deus, designados, enviados e ainda capacitados para ganharmos almas.
Agora, se eu ganho almas cantando, se eu ganho almas pregando, se eu ganho almas ensinando, se eu ganho almas ministrando, curas, batismo com o Espírito Santo, então cada um tem a sua função no reino, mas todos com o mesmo objetivo: ganhar almas. Tudo que você fizer para Deus, toda obra que você fizer aqui na terra para Deus, você tem que ter esse objetivo: ganhar almas. Não é ganhar dinheiro, não é enriquecimento, não é ter posição social, mas sempre o objetivo deve ser ganhar almas. Isso é o mais importante. Essa é a prioridade da igreja. Então Jesus pregava, ensinava e curava, libertava e operava os milagres e maravilhas. Ele fazia esse tríplice ministério. E todos aqueles que são chamados por Deus, ou seja, toda a igreja, deve imitar o seu mestre. O discípulo sempre deve imitar o seu mestre. Então Jesus pregava, ensinava e operava milagres, maravilhas, tudo na cooperação de Deus, do Espírito Santo. Então devemos sempre lembrar disso e devemos praticar isso. Vamos à nossa leitura bíblica e nós vamos ver aí Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do versículo 18 ao versículo 25. Vamos aproveitar para essa leitura aí o filme Atos, que nós indicamos durante todo esse trimestre. Assista esse filme Atos, é muito importante. Você consegue esse filme lá na BV Filmes, ou você compra aí pela internet, ou aluga esse filme em alguma locadora. Vamos ver então aí Atos 27, com o filme Atos. Navegamos ao sul de Creta de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laséia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Pouco tempo depois, um vento muito forte chamado Nordeste desencadeou-se da ilha. O navio foi levado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. Temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora a armação do navio com as próprias mãos. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a grande tempestade, perdemos a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se e disse: Senhores, deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro apareceu-me e disse: Não tenhas medo, Paulo. Preciso que compareças perante César. E Deus, por sua graça, deu-lhes a vida dos que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Eu creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Nós devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados pelo mar Adriático, quando por volta das 24 horas, os marujos sentiram-se próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 20 braças. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 15 braças. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras da proa.
Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão ser salvos. Os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem. Hoje faz 14 dias, Disse ele, que vocês têm estado em vigília constante, meus amigos, sem nada comer. Agora, eu os aconselho a comerem alguma coisa. Pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas ao mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou e ficou imóvel. A popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. E ordenou aos que sabiam nadar que nadassem em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: De certo, este homem é assassino. A justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada estranho acontecia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Nós temos esse quadro aí na nossa lição, que nós vamos ler, e nós separamos aí para ficar um pouco maior e você poder acompanhar.